durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922. Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. O programa Cristo Esperança Nossa, nesta semana de comemoração ao Dia da Mulher, nós queremos homenagear todas as mulheres na pessoa da cantora Aimee Rocha, que nos trouxe por inspiração, segundo a sua declaração, de uma música que trouxe para o meio evangélico, o meio cristão, um despertamento e um alerta. E queremos então, na pessoa da cantora gospel Aimee Rocha, homenagear todas as mulheres. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos um maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele tá querendo quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima. Uma criança morre. Os animais se vão. Superaquecidos pelo ego dos irmãos. Um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não tá circulando, o sangue tá coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Há um evangelho de fariseus, cada um
de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, do verso 6 e 10, nos é registrado: e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistam a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Neste versículos que acabamos de ler, o apóstolo Paulo está se colocando na sua defesa aquilo que ele pregava, aquilo que os apóstolos pregavam, aquilo que os cristãos pregavam: o Cristo vivo, o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Esse foi e é o fundamento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse fundamento que nos nossos dias eles estão sendo abalados, eles estão sendo distorcidos. E com isto nós lemos em 1 Timóteo capítulo 4, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Nesta sua defesa, o apóstolo Paulo está colocando diante dos fariseus e saduceus a sua fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, e enfatizando que ele, Paulo, era um ex-fariseu, zeloso da lei, como aqueles que ali estavam no sinédrio, juntamente com os saduceus, e causou, como nos é registrado aqui, um reboliço dentro ali daquele conselho. E nos dias de hoje, nós estamos tendo algo que é necessário pontuarmos neste programa, que tem o compromisso de levar a todos aqueles que nos assistem, tanto pela TV Poços, como pelos canais das redes sociais, no YouTube, as verdades do Evangelho de Cristo. Este Cristo vivo, este Cristo ressuscitado, que o apóstolo Paulo está colocando aqui, que ele deixou de ser fariseu,
e se converteu a Cristo. E agora ele estava sofrendo e padecendo por causa do nome de Cristo. E agora, diante deste sinédrio, ele estava colocando as suas verdades. E as verdades da palavra de Deus, elas devem ser sempre pontuadas, colocadas, pregadas e divertidas. E advertidas. Nós temos hoje algo que, uma música que causou assim um grande desconforto no meio gospel, meio evangélico, meio cristãos. E as opiniões se divergiram, porque a cantora gospel, Aimee Rocha, trouxe um hino intitulado Evangelho Fariseu. E ela, segundo a sua declaração, ela recebeu essa letra em oração. Embora muitos estejam pontuando a cada ponto da letra para defender as suas propostas, para defender aquilo que eles pregam, anunciam. Na verdade, esta música envolve o falso evangelho e não o verdadeiro, como alguns querem pontuar. A igreja está sendo atacada. Muito pelo contrário, a igreja está sendo despertada para que contemplem este evangelho fariseu que é pregado nos nossos dias. Envolve esta música a atrocidade contra as crianças em um ponto de referência que é a ilha de Marajó, a qual conhece e vive a sua realidade. Os políticos, inclusive os representantes do Pará, que mesmo já tendo uma denúncia da ex-ministra Damares, levou o caso como zombaria de uma serva de Deus. E agora, através da música, veio à tona esta realidade que vivemos. E muitos querem ignorar, querendo contestar item por item da letra, como se dissessem: essa parte não é comigo. Sem contar aqueles que se apropriam dos dízimos indevidamente, que o querem justificar com as suas obras filantrópicas e estudos bíblicos, segundo as suas heresias. O dízimo é para proclamar o Evangelho de Cristo tal como ele é. A verdade para a salvação do mais vil dos pecadores, que proporciona a transformação de uma vida e a torna testemunha de Cristo. Grande responsabilidade daqueles que o recebem. O dízimo, ele não é da lei, como muitos querem colocar, e por absurdo que seja, aqueles que estão com a doutrina da lei, do Velho Testamento, embora queiram ser cristãos, mas não são, porque a sua teologia está fundamentada no Velho Testamento,
basicamente no livro do profeta Daniel, que é um livro direcionado aos judeus e não tem nada a ver com os gentios. Mas mesmo assim, este grupo querem pontuar e ainda querem colocar aqueles versículos de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 e 9. Esses versículos do profeta Malaquias, que profetiza aos judeus que não estavam dizimando no templo, porque a dízima foi incutida na lei de Moisés. E como a lei de Moisés foi promulgada com bênção e maldição, portanto, todo judeu que estava deixando de dizimar no templo, que não era só a dízima da plantação, da colheita, dos frutos, mas a dízima também era a respeito do dinheiro. E entrando no YouTube, colocando ali programa Cristo Esperança Nossa e dízimos, ali você vai encontrar toda a resposta dentro da palavra de Deus a respeito do dízimo, que muitos querem contestar no dia de hoje. Mas este grupo, eles querem enfatizar o versículo 8 e 9, que diz que todo aquele que não estava dizimando estava debaixo de maldição. Isto era para os judeus, porque eles estavam debaixo da lei. Isso não é para gentios. No Novo Testamento, nós estamos no período da graça. E a dízima, ou o dízimo, e a oferta, a alçada, que é a única forma e meio de manter a obra de Deus, porque a obra de Deus não se mantém sem este recurso que Deus tem provido. No Novo Testamento não há necessidade de uma repetição do que diz o profeta Malaquias a partir do versículo 10. Todas as bênçãos, e inclusive é o único local da Bíblia que Deus manda fazer prova dele, ou seja, cada dizimista, cada ofertante da obra de Deus está credenciado por Deus a fazer prova dele. Mas esses querem hoje dizer que aqueles que não estão dizimando no seu meio, na sua obra, estão debaixo de maldição. Isso é mentira. Ninguém está debaixo de maldição no período da graça, a não ser esses que nem cristãos são, mas embora estejam falando de Jesus e de Deus 24 horas por dia, a teologia deles, a salvação não é em Cristo, a salvação é na sua fundadora. Então, esses sim estão reclamando, porque esses dízimos não estão sendo direcionados para o Evangelho de Cristo, para a salvação. E aqueles também que estão tirando proveito do Evangelho, estão se enriquecendo com o Evangelho, estão vivendo uma vida luxuosa com o Evangelho, todos esses irão prestar a sua conta. E com certeza, esta música, intitulada Evangelho Fariseu, ela veio bater de frente com essa realidade, com aqueles que mesmo ouvindo, lendo ou recebendo uma mensagem da palavra de Deus, não se movem, não se movimentam para o que estão fazendo. E é por isso que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui a Timóteo capítulo 4, que é o Espírito Santo que expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, perderam a consciência das verdades do Evangelho de Cristo. Perderam a consciência daquele chamado que receberam. Porque começaram na fé em Cristo. Começaram a pregar as verdades do Evangelho. Mas em dado momento mudaram o seu rumo. E essa música vem exatamente cobrar estes que desviaram o seu caminho, para que eles se voltem à consciência. Não há necessidade de ficarem debatendo, muitos criticando a cantora Aimee Rocha. É uma serva de Deus humilde, segundo declaração, é uma pequena igreja no Pará, mas é uma serva de Deus. Mas isso não dá condições para quem quer que seja querer se defender. Esta música, em toda a sua letra, ela está corretamente, porque ela vem numa exortação àqueles que estão trilhando o falso evangelho, para aqueles que estão deixando de cuidar das nossas crianças, que é uma política. São os políticos que estão inaugurando e deixando de cumprir com o seu papel, e também a própria sociedade em que estão inseridos. E não é só ali em Marajó que está ocorrendo tudo isto. Isso nós temos a violação de nossas crianças, até mesmo dentro das escolas, com um novo conceito que quer ser inserido para as nossas crianças. O conceito da família, o conceito das verdades do Evangelho de Cristo, o conceito de que todos nós, como cristãos, precisamos nos posicionar, porque a palavra de Deus se cumpre, mas enquanto Cristo não arrebatar a sua igreja, todos nós, cristãos, que esperamos e aguardamos esta promessa de Cristo de arrebatar a sua igreja, nós precisamos estar dentro do contexto do Evangelho, ou seja, precisamos estar esforçando para levar as almas aos pés de Cristo. E por isto, nós estamos nessa batalha. E a palavra de Deus se cumpre nos nossos dias. Dias difíceis, como revelou o Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Porque ele não está fazendo, o Espírito Santo não está fazendo revelações a respeito dos ímpios, a respeito dos incrédulos. O Espírito Santo está fazendo uma revelação a respeito daqueles que se dizem representantes do Evangelho de Cristo, para aqueles que se dizem que estão realizando uma obra de Deus. Mas veja que Jesus declara no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 10, neste tempo, diz Jesus, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Que amor é este? É o amor ao Evangelho, é o amor a Cristo, é o amor às palavras de Jesus, às promessas de Jesus, que vai arrebatar
a sua igreja. Creia nas palavras do Senhor Jesus, que este hino intitulado Evangelho Fariseu possa despertar muitos e muitos para as verdades do Evangelho de Cristo. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, ó Deus, com estas vidas que me assistem nesta hora, que estão crendo, Senhor, nessa tua palavra, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo esteja despertando, Senhor, cada coração, cada entendimento, cada vida, para as verdades do teu Evangelho, para estes dias, Senhor, de cumprimento da sua palavra, que precedem o arrebatamento da tua igreja. Opera, Senhor, poderosamente, ó Senhor, em cada vida, em cada lar, em cada família. Ó Deus, visita aqueles, Senhor, que nos representam politicamente, que sejam tocados, sejam despertados para com as suas responsabilidades, que esta nação brasileira possa se voltar verdadeiramente para as verdades do teu Evangelho, para o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, que está vivo, que está ressuscitado e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede a favor de todos aqueles que o buscam. Toca nesta hora com a tua bênção, realiza, Senhor, a sua grande obra. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo a todos quantos nos assistem, em nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulga este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.